Os maias saem em 1888, quando essa se muda por fim para a sua predestinada Paris. O imenso romance, grande investimento da sua vida durante os últimos 8 anos, resulta para já em pouco mais que um insucesso. A reação à publicação dos Maias, eu diria que foi uma reação diluída no tempo. E isto é-nos indicado pelo seguinte facto, é que, diferentemente do que aconteceu com outros romances de Essa, por exemplo, o Primo Basílio, os Maias foram um romance que demoraram algum tempo a ser incorporado pelos leitores. O indicador é o seguinte, é que quando Essa de Queiroz morreu em 1900, o romance foi publicado em 1888, o romance não estava ainda esgotado. A segunda edição ocorre pouco depois da morte do Essa, em 1903, salvo erro. Ao contrário de anteriores romances de Essa, ao chegarem ao contacto com os leitores, os Maias não resultam naquilo que hoje chamamos best-seller. Há reservas, críticas e divisões de opinião. Mas porquê? Porque não se dá um sucesso claro, como em outros títulos. Se Essa investira neste mais tempo, mais dedicação, mais conhecimento, mais arte que em qualquer outro. Essa de Queiroz deixou um legado tão marcante à cultura portuguesa que, ironicamente, deixou-nos uma visão de finais do século XIX que nem sempre corresponde com a realidade. Entre outros motivos possíveis para a reação defensiva ao acolhimento dos Maias, estaria certamente este. A feroz sátira de Essa poderia ter resultado, afinal, injusta. O seu comprometimento com a crítica da banalidade, do provincianismo nacional em face do progresso europeu, teria avançado sem se aperceber do que de bom e inovador estava a acontecer ao Portugal no derradeiro quartel do século XIX. Vivia, em primeiro lugar, um período de paz. Vivia, em segundo lugar, um período de alargamento das liberdades cívicas e públicas. Que vivia um alargamento do parlamentarismo. Vivia, num certo sentido, o melhor que o sistema liberal alguma vez trouxe a Portugal. Essa buscava a caricatura, não tanto a reprodução pura e simples da realidade. Caricaturou como ninguém os ambientes sociais, intelectuais e políticos da época, mas escapara-lhe, talvez, a verdadeira dimensão do novo Ministro da Fazenda, Fontes Pereira de Mel. Nunca compreendeu o Fontes. Porquê é que ele nunca compreendeu o Fontes? Porque o Fontes só começou a fazer obra, e obra, na minha opinião, eu que fiz a biografia também do Fontes, muito importante para o país. O Fontes era um pragmático, era, de certa maneira, alguém que disse: eu tenho aqui este material, é este o país que tenho, eu não tenho um país cheio de dinheiro, com os cofres públicos, com minas de carvão, não, tenho isto, e vou transformar, e vou construir caminhos de ferro, etc. Ou seja, foi inegavelmente um período de relativo progresso, muito marcado, evidentemente, pelas primeiras grandes manifestações nacionalistas anti-britânicas, pelo início do movimento republicano. Muitas destas manifestações, por exemplo, são caricaturadas por Essa, onde muitos dos seus amigos, inclusivamente, participaram. Muitos elementos da geração de 70 preocupam-se muito com a ideia do progresso, com o aprofundamento, digamos, das liberdades cívicas e do futuro do país, e Essa alega-nos sempre essa visão muito mordaz desse país, onde ele muitas vezes dizia: eu gostaria de ver sempre um Dante em cada esquina, e este país não produz nem um bom merceeiro. E haveria com certeza uma razão simples para este desencontro. Quando o Fontes chegou a primeiro-ministro, o Essa de Queiroz acabava de deixar o país. E isso é muito importante. Nós temos que pensar que o Essa, em 1872, deixou de viver em Portugal e nunca mais viveu. Portanto, para ele, digamos, os políticos, que eram os políticos que ele conheceu em adulto, num período que é o triênio, que vai de 68 a 71, 72, e em 72 o Fontes é primeiro-ministro e é primeiro-ministro durante 7 anos. Nesse triênio, Portugal e a Europa estremecem. Quedas sucessivas de governo, governos com 3, 4 meses de duração, a Comuna em França, a queda da monarquia em Espanha, a mediocridade a graçar na política. Essa deixou o Portugal no pior momento possível. E, portanto, daí a sua crítica. Essa sofria com os desaires nacionais. Mesmo estando longe, não se permitia distanciar-se de Portugal, mesmo que não o pudesse ver com os seus próprios olhos ou ser atingido pelos estilhaços do conflito.
No final dos Maias, Carlos regressa a Lisboa 10 anos depois de ter partido pelo mundo e aterrado em Paris, sobre uma vida tão elegante quanto inútil. O ramalhete, casa de Carlos ao longo da ação, é agora a imagem queirosiana do país, abandonado, soturno e cheio de recordações. Eu acho que nos Maias ressuma uma espécie de tempo parado, tempo paralisante. Temos a sensação que nada acontece ao longo do romance. Lisboa é uma cidade adormecida. Quando Carlos da Maia visita Lisboa 10 anos depois de ter do fim trágico da sua relação com a Maria Eduarda, ele volta a Lisboa 10 anos depois e passeia pela Baixa com Ega e constatam que nada mudou. Nada. Estavam no Loreto e Carlos parara, olhando, reentrando na intimidade daquele velho coração da capital. Nada mudara. A mesma sentinela sonolenta rondava em torno à estátua triste de Camões.